irmãos, eu te convido a você estar abrindo o livro de João, capítulo 20. Logo mais, nós vamos louvar de novo, mas nós vamos fazer a leitura bíblica responsiva. João, capítulo 20, versículos 19 até o versículo 31. Eu estarei lendo os versículos ímpares, você na sua casa vai estar lendo os versículos pares. Então, nós vamos fazer essa leitura responsiva nessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebi o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes, ser-lhes-ão retidos. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, não puser a mão ao seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste e creste, bem-aventurados que não me veem e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que crerais em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então, meus amados irmãos e queridos, nesta noite, é algo comum no nosso meio. Como que nós vamos crer? As situações adversas, inúmeras situações que não vamos citar nessa noite. Inúmeras, pode ser financeira, pode ser de relacionamento, pode ser de fé, pode ser espiritual, inúmeras. Mas é preciso crer, literalmente crer. E o capítulo 20 do livro de João, se você puder ler mais tarde em casa, amanhã ou durante a semana, você vai ver a narrativa justamente da ressurreição de Jesus Cristo. No versículo 19, ela vai falar sobre, do livro de João, ela vai estar falando sobre ali a morte de Jesus Cristo. Naquele momento, meus amados e queridos, o que acontecia? As pessoas, os seus discípulos, eles estavam ainda atemorizados, eles estavam ainda atônicos por tudo aquilo que tinha acontecido. Eles conviveram com Jesus, eles viram Jesus operar milagres, eles viram Jesus fazer multiplicações, eles viram o Senhor Jesus restaurar a vida daquele que estava morto. E aí eles viram o mestre deles, aquele que fez tudo, que tudo que falava, apresentava a limpeza de lepra na vida do homem, a limpeza do pecado, a expulsão de demônios, a cura de vidas. E aí eles encerram a sua carreira, porque acharam que a crucificação, o sepultamento, ali seria o fim,
daquela missão, ali seria o fim de uma vida futura. Então, com medo dos próprios judeus, né? Maria Madalena, quando ela vai ao encontro do Senhor Jesus, lá naquela tumba, sepulcro, se você assim quiser chamar, o que acontece? Ela vê dois anjos, vê Jesus lá dentro e acha que ele é o jardineiro. João relata sobre isso. Há uma sincronia do texto no livro de Marcos, no livro de Mateus, no livro de Lucas, todos relatam esse fato, mas o mais importante é que quando ela conversa com os anjos e os anjos pedem que ela avise a todos os seus discípulos para que eles vão a um determinado local e esperem Jesus, olha o que acontece. A palavra é clara no capítulo 19, versículo 20. Diz que chegada a tarde daquele dia, primeiro da semana, e estando cerradas as portas, quer dizer, as portas estavam o quê? Fechadas. Aqueles que ali estavam, os seus discípulos, eles estavam com medo do que o judeu ia fazer. Porque existia na situação a credibilidade da ressurreição de Jesus Cristo. Mas eles não queriam perder o conforto de estarem naquela situação. Assim como eles ofereceram dinheiros para Judas o trair, assim como eles ofereceram dinheiro para os soldados dizer que estavam dormindo e o corpo de Jesus foi roubado, eles eram capazes de fazer qualquer outra armadilha, como o diabo é capaz de fazer qualquer armadilha para tirar você da presença de Deus. Então, meus irmãos, o tema da mensagem de hoje, eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver a ação de Jesus Cristo sobre a minha e sobre a tua vida. Então eu tenho certeza, porque assim mesmo eu ensino na escola bíblica, achar não vem de Deus. Porque de Deus são duas afirmativas, sim ou não. O que excede disso daí, a palavra diz, não vem do Senhor, mas vem do diabo. Então está na hora de colocarmos diante de Deus, levantarmos um clamor ao Senhor e dizer: Pai, sara essa terra, repreende esse anjo que tem destruído vidas nessa terra, que tem assolado famílias, que tem destruído empregos, que tem estragado os relacionamentos. Então está na hora do povo de Deus, como estudamos hoje de manhã na escola bíblica, assim como Daniel, assim como Jeremias, assim como Esdras, parar e entender o propósito que Deus quer a cada um de nós. Então nessa noite, o Senhor ele para. E quando Maria Madalena vai a alguns discípulos e diz que falou com dois anjos e ali não estava mais o corpo de Jesus, aí é que o negócio complicou na cabeça deles. E com medo do que iria acontecer. E o Senhor, nesse momento, não era mais a matéria física. As portas elas poderiam estar com cadeados, com cercas elétricas, como nos dias de hoje, com cachorros ferozes na frente, mas não poderia detê-lo mais. Porque ele agora não era mais matéria, ele era espírito. E quando ele chega próximo, há uma diferença muito grande quando nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Nós chegamos um ao outro e usamos como jargão a expressão de dizer assim: a paz do Senhor, irmão. Você está em paz para poder transmitir essa paz? Você perguntou ao irmão como ele está para poder receber essa paz? Então, hoje nós vulgarizamos a expressão hebraica do texto literário agora de Mateus, quando ele diz: paz seja convosco. E nós vamos ver claramente aqui a situação onde ele demonstra por que a paz de Cristo precisa estar com cada um de nós. Nesse momento que estamos vivendo, ainda atônicos, sabemos se saímos, se ficamos, ou como há um dito popular, se corrermos ele pega, se ficar ele come. Se ficarmos dentro de casa, possamos contaminar e ser contaminados por todos. Se sairmos,
podemos ser contaminados. Então nós precisamos da paz de Cristo, nós precisamos da presença de Cristo, nós precisamos do anjo consolador a cada um de nós. Então, meu amado e minha querida, que nos assiste nessa noite, ou em qualquer um outro momento da vossa vida, quando ver essa mensagem, entenda, assim como a mensagem trazida musicalmente, ele é o autor da nossa fé. Então, quando ele para, quando ele vai debruçar-se e conversar, quando os seus discípulos dizem que vê a situação de Tomé, é a mesma minha e é a mesma situação sua. Quantas vezes o Senhor operou sobre a sua vida e ainda nos encontramos incrédulos ou infiéis à palavra ou à convicção de crermos em um Deus vivo? Quantas vezes? Será que nós precisamos chegar ao ponto que chegou Tomé? Quando ele abre a sua boca e relata completamente, quando ele diz: só acreditarei quando eu pôr os meus dedos em suas mãos e ver o sinal dos cravos. Não é isso que o Senhor quer mais sobre nós. Por isso que o versículo 30, versículo 29, melhor dizendo, então Jesus lhe diz: porque me viste e creste? Agora ele está falando com Tomé, só agora que você crê? Bem-aventurados os que não virão e o quê? Crerão. Que essa é a nossa situação. Nós não vimos fisicamente, como estou pegando a irmã Sueli, como estou pegando o irmão Juninho. Não! Nós hoje estamos vendo pela fé, nós estamos crendo, porque nós temos sentido a presença, porque nós estamos junto do Senhor Jesus. Essa é a diferença. Agora eu te mostro como também acontece nos dias de hoje. Você ensina a palavra, você cuida daquela família, você cuida daquele irmão, você mostra o poder de Deus, você vê o agir de Deus, você tira ela daquela situação, e lá na frente o que acontece? É a mesma situação. Jesus escolheu Tomé, Jesus ensinou a Tomé, Jesus disse como Tomé devia caminhar, Jesus profetizou diante de Tomé, salvou diante de Tomé, e no final foi o que aconteceu. Então, como disse o irmão Ramos em uma das suas mensagens colocadas nessa noite, ele diz: Jesus está voltando. Realmente, meus irmãos, Jesus está voltando. E os sinais estão sendo claros da sua volta. E a minha pergunta é: até quando você vai esperar para poder crer no milagre do Senhor na sua vida, na vida da sua família? Até quando? Até o momento de você poder dizer assim: eu quero ser uma nova criatura. Até quando? Preste atenção na leitura. Quando eu te pedi para estar com o papel, tem uma parte de condição dos discípulos, mas eu vou deixar essa parte para o final. Eu vou te pedir para que você abra aí para mim João 14, 27. Abra aí na sua Bíblia. João 14, 27. O que é que em João 14, 27 nos reporta nessa noite? Leia aí, Rosângela. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha a palavra profética que tem nesse momento aí. Veja que a paz dele não é como a paz do mundo. Então, quando eu disse anteriormente, nós usamos como jargão a palavra, a paz, meu irmão, que é para dizer que está tudo bem, que é para dizer que Cristo está conosco. Mas olha que Jesus, ele repreende nesse momento. Ele diz: a minha paz não é como o mundo dá. E ainda diz mais: não se turbe o vosso, nem o quê? Se até. O que é que nós estamos passando nos dias de hoje? Será que não é o que está no texto que a irmã acabou de ler? Será que nós não estamos vivendo exatamente o que está na palavra de Deus? Então, meu querido,
minha querida que nos assiste nessa noite, é preciso uma mudança de vida nossa. Nós somos adoradores ou não somos adoradores? Ou nós cremos como Daniel, nós cremos como aqueles 3 jovens, nós cremos como a palavra quando ele chega para Davi e diz, você foi escolhido. E ele não tem medo do Golias. Ou nós vamos ver sempre, com essa paz que o mundo dá, nós vamos estar sempre atemorizados. Nós precisamos confiar. Lembra-se de Pedro, quando Pedro, o Senhor me chama? O Senhor não é uma alma, não é um vulto, não é uma assombração. Me chama para estar perto de ti. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a andar sobre as águas. Falei isso domingo à noite. E aí quando Pedro começa a andar sobre as águas, ele anda perfeitamente, porque ele está em busca do Senhor. Mas quando ele para e começa a raciocinar, ele começa o quê? A atemorizar-se. Ele afunda. E ele pede o socorro do Senhor. Então, meu amado, minha querida, nessa noite nós estamos bem próximo de concluir a nossa palavra. Eu ainda te convido a abrir João capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Irmão Neto que está conosco, lê aí, irmão Neto. João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí? Você quer algo melhor? Então, nesse momento, eu quero te reportar ainda João capítulo 20, que estamos lendo, do versículo 19 a 31, quando os seus discípulos se trancam dentro de uma casa, fecham as portas, estão atemorizados com medo dos judeus, da situação que vai acontecer dali para frente, se reúnem, pensam, e aí começam a planejar algo, o que nós vamos fazer. E aí a palavra está aqui clara, João capítulo 16, versículo 33, disse-vos essas coisas para que tenhamos o quê? Então eu quero te dizer nessa noite, eu não sei o que você passa, mas coloque diante de Deus e tenha paz. Agarre-se na palavra. A palavra ela é profética para ti nessa noite. A palavra é justamente para entendermos e aquietar o nosso coração. Porque ele venceu esse mundo. E se nós estamos nele, também venceremos. Se fosse assim, filhos, ele não teria dito que teria a casa do Pai, e na casa do Pai haveria muitas moradas, porque ele estaria fracassado. Mas esse mundo não deteve, a morte não sucumbiu. Sabe por quê? Porque ele é o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, para que eu possa entrar na conclusão da palavra dessa noite e trazer a cada um de vocês, olha para mim, anota aí para mim, Lucas capítulo 24, versículo 34, quando ele aparece a Pedro. Lucas 24, 34. Abra aí para mim, por favor. Tainá, lê para mim Lucas 24, 34. Os apóstolos diziam, de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então, nesse momento, ele aparece a quem? A Simão, chamado de Pedro, a ressurreição de Jesus Cristo. Mas, meus amados irmãos, talvez se a gente visse uma situação dessa, a gente ia dizer que era o quê? Que era a alma, que era assombração. Nós ia ter medo. Literalmente medo. Assim como Maria Madalena teve medo, assim quando ela foi comissionada pelos anjos de chamar os discípulos do Senhor e mandar se reunir, que Jesus queria falar com eles, eles ali estavam o quê? Atemorizados. Literalmente atemorizados. Mas ele deixou bem claro. Tem de bom? Então, para que eu conclua nessa noite, eu gostaria ainda de pedir a você, abra Lucas capítulo 24, e aí nós vamos ler do versículo 36 ao 39. Irmã Ana Caroline, Lucas 24, do versículo 36
ao 39. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, meus irmãos, naquele momento ele está falando com quem ele capacitou, com quem ele preparou. E aí eu quero te pedir nessa noite, que o Senhor fale contigo, que o Senhor te faça repousar em paz nessa noite, e aí você possa ter um dia de bênção, uma semana de bênção. Mas antes, eu gostaria só de te alertar, o que diz o texto, versículo 38. Ele, porém, lhe diz: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então, eu quero assim te pedir. Se nós fomos chamados para sermos templo do Senhor, se nós fomos chamados para sermos uma nova criatura, por que nós estamos perturbados? Porque nos entregamos muitas vezes às aflições que tentam nos derrotar. Nós somos mais do que vencedores. O apóstolo Paulo escreve isso, a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, acompanha comigo. Desde o impacto que tive com alguns dentro da igreja, o irmão Leandro sabe do que eu estou dizendo. O irmão Edgar sabe do que eu estou dizendo. Se o Senhor diz que Ele está conosco, e até ali, até aquele momento Ele está conosco, se amanhã eu vier a partir, eu sei para onde eu vou, que é estar na glória com Ele, porque Ele preparou o lugar, Ele nos ensinou, Ele nos mostrou. Então por que está atemorizado? Porque o teu coração está aflito. Então, queridos e amados irmãos, precisamos não ter a fé de Tomé, mas sim ter a esperança de Maria Madalena, que foi se encontrar com o Senhor, e em lágrimas ela chorava, disse: Aonde está o meu Senhor? E ele disse: Mulher, não me tarde. E ela, pensando que estava falando com o jardineiro, ela indaga e pergunta para ele: Aonde o levaste para que eu possa buscar? Vai lá em João capítulo 20. Nesse momento, queridos e amados irmãos, eu te convido a provar dessa fé. Eu te convido a provar desse Deus tão fantástico, tão maravilhoso, que muda e transforma o homem e a própria semente que Ele criou. Somos cada um de nós. Então, tem de bom ânimo. Para frente, que o capitão já vem aí. O grande Senhor chama-se Jesus Cristo. Concluo nessa noite ainda quero te pedir só mais um texto. Eu sei que a hora está me sucumbindo. João capítulo 16, versículo do 20 ao 22. João 16, do 20 ao 22. Felipe pode fazer a leitura. Pois eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês vão chorar e ficar tristes, mas as pessoas do mundo ficarão alegres. Vocês ficarão tristes, mas essa tristeza virará alegria. Por que Jesus está falando isso aos seus discípulos? Porque ali estava se aproximando do final. Ele ia ser preso, ele ia ser sentenciado, ia haver a morte, ia haver a ressurreição. E saberia, aquele que lemos agora no livro de João capítulo 20, o Senhor já estava dizendo, agora ainda no capítulo 16, ainda em vida, o Senhor já estava dizendo tudo o que ia acontecer. Como também Ele está dizendo nessa noite: acalme o teu coração. Tem um louvor que diz assim, né? Poderíamos cantar nessa noite? Acalma o teu coração. Creia. A nossa esperança não está aqui. A nossa esperança está no Senhor.
literalmente, no Senhor. E aí eu quero concluir nessa noite com uma partezinha que extraí da nossa leitura hoje do manancial, que ela diz assim: a condição dos discípulos e a repreensão de Jesus são um alerta para a nossa própria realidade espiritual, né, como nós estamos vivendo. Não podemos ser tomados pela incredulidade. É preciso crer, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis a cada um de nós. Nossa fé não deve estar firmada naquilo que vemos, mas na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Amém, meu irmão. Como está a sua fé? Firme ou vacilante? Será que ela está baseada na palavra de Deus? Ou você depende daquilo que vê para crer que Ele está cumprindo os seus propósitos? Como disse o irmão Ramos, repito novamente, a palavra do Senhor está sendo cumprida e Ele está chegando. Como está o teu coração? Como está o teu relacionamento com Ele? Como está? Lembre-se de que a fé é a prova das coisas que não vemos. Apóstolo Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. E eu concluo dizendo assim, ou te pedindo assim: meu amado irmão, meu querido irmão, em nome de Jesus, tenha fé. Tenha fé. Creia. Esse mundo não deteve. E ele deixa bem claro: filhos, tem de bom? Porque ele diz que nós vamos passar por pelejas, mas que nós vamos vencer cada uma delas. Se Jesus Cristo estiver no comando da sua vida, você será mais do que vencedor. Em nome de Jesus. Vamos trazer mais um louvor. Não. Aqui não dá certo não, É aquela, né? Não. Pode ser só o tom. fugiu. Não. O outro. Mais alto. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. Ajuda, Carol. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho, buscando direção, descansa em minha
te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. E quem pode acalmar o nosso coração? Só o Senhor. Quem pode nos fazer vencer as aflições? Só o Senhor. Quem pode restaurar nossa enfermidade? O Senhor. Quem pode abrir a porta de emprego para nós? O Senhor. Quem pode tranquilizar o nosso relacionamento, seja conjugal ou espiritual? O Senhor. Por isso que ele diz: acalma o teu coração. Acalma o teu coração. E eu quero trazer uma mensagem que está escrito no livro de Números, capítulo 6, versículo 24. Estarei lendo, estarei trazendo a bênção nessa noite. E em seguida nós vamos continuar essa mesma ou outra música. Estou pegando os meninos aqui de, como se diz, emergencial, né? A palavra do Senhor diz: o Senhor te abençoe. Escute que é para você nessa noite, porque Ele já falou no meu coração, Ele já falou comigo. Aonde eu estava aflito, angustiado por essa situação de estar dentro de casa, desse vírus, e Ele falou comigo hoje: aquiete-se, acalme-se, porque quem está no controle sou eu. E aí Ele quer te dizer hoje assim, ó: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Por isso que em João capítulo 20 ele diz, lembra do que ele disse em João capítulo 20, versículo 19? Quando ele chega próximo aos discípulos, lembra o que ele diz? Paz seja convosco. Que o Senhor te abençoe. Que a paz do Senhor esteja contigo. Que a paz e a misericórdia do Senhor habite sobre a vossa vida. Em nome de Jesus. Pai, nesse momento agradecemos pela oportunidade de ler a Tua palavra, de trazer a Tua palavra, Senhor, e também as mensagens musicais nessa noite. Rogamos a Ti as Tuas bênçãos sobre o Teu povo e a Tua misericórdia, Senhor, sobre esta terra. É dessa forma que eu rendo a Ti, suplico a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem em paz. Tenha uma semana de paz. Vamos continuar louvando ao Senhor. Ainda temos 2 minutos. Eu gostaria de trazer essa mensagem musical para você. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provastes o seu amor. As vozes